Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou apresentar o projeto de pesquisa intitulado O uso de terapia cognitivo-comportamental em jovens universitários vítimas de violência urbana no Grande ABC. Este trabalho, desenvolvido por mim, pela Renata, pelo João e pelo Caio, na disciplina de comunicação científica, tem como foco propor soluções práticas para um problema cada vez mais comum nas universidades. Nossa apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiro, vamos contextualizar o tema como introdução. Depois, exploraremos os objetivos de justificativa, o material e os métodos propostos. Em seguida, discutiremos os resultados esperados e finalizaremos com um cronograma e orçamento planejados. Bom, para entendermos o foco do projeto, é importante definir o que é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno psiquiátrico que afeta pessoas expostas a eventos traumáticos como acidentes graves, violência e desastres naturais. A condição foi formalmente reconhecida como diagnóstico em 1980, quando passou a integrar a DSM-3. Esse reconhecimento surgiu após estudos com veteranos de guerra, especialmente aqueles que enfrentaram situações intensas durante a Guerra do Vietnã. O TEPT, embora conhecido hoje, foi descrito por muito tempo com outros nomes. Após a Primeira Guerra Mundial, era chamado de neurose de guerra. Mais tarde, com a Segunda Guerra Mundial, surgiu o termo shell shock, que descrevia o trauma causado por explosões no campo de batalha. Ainda na Segunda Mundial, também usava-se o termo fadiga de combate. Com o avanço de pesquisas, descobriu-se que esse transtorno não era exclusivo de guerras, mas podia surgir em qualquer pessoa exposta a traumas intensos, como desastres naturais ou violência. Os sintomas de TEPT geralmente se manifestam de 4 formas. A reexperiência ocorre quando a pessoa revive o trauma por meio de flashbacks ou pesadelos. O evitamento surge como uma tentativa de afastar qualquer situação ou pessoa que lembre o evento traumático. A hiperexcitação é marcada por dificuldades em dormir, sensação constante de perigo e irritabilidade. Por fim, as alterações no humor e na cognição incluem sentimentos de culpa, vergonha, isolamento e perda de interesse por atividades anteriormente prazerosas. Eventos traumáticos, como assaltos, podem desencadear o TEPT. Isso depende de fatores como a intensidade do evento, o suporte social após o ocorrido, a resiliência psicológica da pessoa e o histórico de saúde mental. Um assalto violento ou prolongado, por exemplo, pode gerar um impacto mais profundo, especialmente quando a vítima já apresenta predisposições como ansiedade ou depressão. O contexto da UFABC é preocupante. Assaltos são frequentes nos arredores da universidade, afetando estudantes, funcionários e a comunidade acadêmica como um todo. Há fatores estruturais que agravam essa situação, como a falta de iluminação adequada, o patrulhamento insuficiente e características urbanísticas que facilitam as abordagens criminosas. Tudo isso aumenta o sentimento de insegurança entre os estudantes e contribui para o surgimento de transtornos como o TEPT. Por que os assaltos acontecem? A UFABC está localizada em áreas urbanas de grande movimento, mas que possuem trechos com infraestrutura precária, como ruas mal iluminadas e calçadas desertas. O fluxo constante de estudantes, muitos carregando notebooks e celulares, também atrai assaltantes. Apesar dos relatos frequentes, o policiamento preventivo é limitado, o que intensifica a vulnerabilidade da região, especialmente à noite, quando a movimentação diminui. A violência urbana tem consequências graves para os estudantes. O medo constante e a sensação de insegurança podem levar ao desenvolvimento de transtornos como ansiedade e TEPT. Além disso, muitos estudantes alteram seus comportamentos, evitando frequentar a universidade em horários noturnos ou até deixando de ir às aulas. Esse contexto impacta diretamente o desempenho acadêmico, já que limita o uso de espaços como bibliotecas e laboratórios. Em casos extremos, a violência pode até levar à evasão escolar. Outro aspecto importante é o impacto econômico, com a perda de equipamentos eletrônicos representando um grande prejuízo financeiro, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade. Apesar da relevância do tema, existem lacunas importantes no conhecimento. Ainda faltam evidências empíricas sobre o impacto do TEPT em jovens universitários em contexto de violência urbana. E os modelos de apoio psicológico nas universidades são limitados, com pesquisas atuais que não conectam suficientemente as intervenções psicológicas com estratégias de políticas públicas. Esse projeto busca responder a 3 perguntas principais. Qual a prevalência do TEPT entre os jovens universitários em áreas urbanas violentas e como isso afeta o desempenho acadêmico? Quais as barreiras que as universidades enfrentam para implementar programas de apoio psicológico eficazes? E, por fim, como o ambiente universitário pode exacerbar ou atenuar os sintomas de TEPT e de que maneira a terapia cognitivo-comportamental pode mitigar esses efeitos. As hipóteses desse projeto são baseadas no potencial da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Acreditamos que a TCC pode reduzir significantemente os sintomas de TEPT,
como ansiedade, medos específicos e pensamentos intrusivos em jovens universitários vítimas de violência urbana. Também esperamos que essa intervenção melhore o desempenho acadêmico e a qualidade de vida desses estudantes, destacando a eficácia do TCC como solução prática e acessível. Os objetivos do projeto são demonstrar a eficácia do TCC como uma intervenção breve e focal para jovens com TEPT e promover a conscientização sobre os impactos da violência urbana na saúde mental dos estudantes. Pretendemos também incentivar políticas públicas que tornem a TCC acessível para populações vulneráveis do Grande ABC. Este projeto se justifica pela urgência de abordar impactos da violência urbana no ambiente universitário. Os assaltos recorrentes criam um clima constante de insegurança, deixando os estudantes vulneráveis com sintomas de TEPT. A dificuldade de concentração e o estresse decorrente comprometem o aprendizado e, em casos extremos, levam à evasão escolar. Além disso, falar sobre esse transtorno dentro da universidade ajuda a reduzir o estigma em torno de transtornos mentais. Muitos estudantes sofrem em silêncio, sem entender que os sintomas que enfrentam são reações naturais a eventos traumáticos. O TEPT não é apenas um problema individual, mas reflete falhas estruturais na segurança pública e no planejamento urbano. Ao discutir esse tema no contexto da UFABC, ampliamos o debate para além dos muros da universidade. A pesquisa sugere que ações integradas que combinem suporte psicológico e melhorias da infraestrutura urbana podem contribuir para um ambiente mais seguro e saudável para toda a comunidade acadêmica. Iniciativas como centros de apoio psicológico e políticas públicas eficazes são fundamentais para proteger os estudantes e garantir que o ensino superior ocorra em um ambiente adequado. A metodologia proposta para esse projeto inclui a seleção de 60 jovens universitários, entre 18 e 30 anos, que relataram exposição recente à violência urbana no Grande ABC. Para garantir que os participantes atendam os critérios de estudo, utilizaremos um diagnóstico preliminar que identifique os sintomas de TEPT ou os níveis elevados de ansiedade associados à violência urbana. Os participantes serão divididos em 2 grupos, o grupo experimental, que receberá intervenção baseada na terapia cognitivo-comportamental, e o grupo de controle, que não receberá intervenção formal durante o período de análise. O grupo experimental será submetido a um protocolo padronizado de terapia cognitivo-comportamental. A TCC é uma abordagem estruturada que se baseia em técnicas como a reestruturação cognitiva, que ajuda os participantes a identificar e substituir pensamentos disfuncionais relacionados ao trauma. Além disso, serão aplicadas estratégias de exposição gradual, permitindo que os participantes enfrentem de maneira controlada estímulos que gerem medo ou ansiedade. Por fim, haverá o treinamento de habilidades emocionais para melhorar o enfrentamento e promover a superação. A coleta de dados será dividida em 3 etapas. Antes da intervenção, aplicaremos questionários validados com o PCL-5 e o GAD-7 para avaliar os sintomas de TEPT, os níveis de ansiedade e a frequência de pensamentos intrusivos. Durante a intervenção, os participantes do grupo experimental preencherão relatórios semanais para registrar suas percepções de progresso e dificuldades enfrentadas. Após a intervenção, os questionários serão reaplicados nos 2 grupos e entrevistas semi-estruturadas serão conduzidas para coletar dados qualitativos sobre a experiência. A análise dos dados combinará abordagens quantitativas e qualitativas. Na parte quantitativa, compararemos os resultados dos questionários pré- e pós-intervenção entre os 2 grupos. Utilizaremos testes estatísticos, como a ANOVA ou teste T, para medir a eficácia da TCC. Na análise quantitativa, utilizaremos as entrevistas semi-estruturadas para identificar temas recorrentes, barreiras enfrentadas pelos participantes e os principais benefícios relatados com a intervenção. Dessa forma, conseguiremos um panorama completo sobre o impacto da TCC no contexto proposto. O projeto está organizado em 4 etapas principais. Primeiramente, ocorrerá a seleção dos participantes e o desenvolvimento dos questionários. Na segunda fase, o grupo experimental passará pela intervenção de 8 semanas com a terapia cognitivo-comportamental. Em seguida, realizaremos a coleta de dados por meio de questionários e entrevistas. E, por fim, faremos a análise qualitativa e quantitativa dos resultados, com a elaboração das conclusões e recomendações finais. Esperamos que a aplicação da terapia cognitivo-comportamental resulte em uma redução significativa dos sintomas de TEPT, como níveis de ansiedade menos específicos e pensamentos intrusivos nos participantes do grupo experimental. Além disso, acreditamos que a intervenção contribuirá para a melhoria no desempenho acadêmico e da qualidade de vida dos estudantes. Esse resultado validaria a TCC como uma intervenção breve, acessível e eficaz, com potencial para aplicação em outras universidades e contextos urbanos vulneráveis. O cronograma prevê o desenvolvimento do projeto ao longo de 12 meses. As atividades incluem a revisão da literatura, seleção dos participantes, aplicação da intervenção, coleta e análise de dados e a redação final dos resultados.
A organização em etapas permite um acompanhamento sistemático do progresso do projeto e garante que todas as fases sejam concluídas dentro do prazo estabelecido. Para viabilizar esse projeto, o orçamento total foi estimado em R$ 4.000. Os principais custos incluem a impressão de materiais de apoio, como questionários e fichas de consentimento, e a aquisição de licenças temporárias para software de análise de dados. Além disso, foram considerados gastos com alimentação para voluntários, participação em eventos científicos e serviço de revisão gramatical, caso haja necessidade de publicação em revistas acadêmicas. Este projeto de pesquisa sugere o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e do Conselho Regional de Psicologia. Com isso, concluímos a apresentação desse projeto de pesquisa, que busca demonstrar a eficácia da terapia cognitivo-comportamental como uma estratégia para reduzir os impactos do transtorno de estresse pós-traumático em jovens universitários expostos à violência urbana. Agradecemos a todos pela atenção e ficamos à disposição para responder eventuais perguntas. Obrigada!